Valeu, galerinha. Confesso que eu fiquei bem satisfeito com o resultado da prova. É uma prova que é considerada difícil, né? Em outros anos aí o rendimento não é bom e eu fiquei bem satisfeito. Mesmo aquela primeira questão, que era uma questão bastante trabalhosa, acredito que pela quantidade de vezes que nós fizemos, alguns chegaram até meio que memorizar o processo. E mesmo que lá no teu coração tu ainda não entenda totalmente aquele processo, com o teu amadurecimento, até o terceirão, tu vai entender aquilo tudo. Então saber fazer, mesmo sem compreensão total, é um grande avanço, porque aí depois a gente vai amadurecendo a ideia. Eu cansei de confessar a vocês, né, que foi depois de uma década estudando algo e que eu acreditei naquilo. Eu já sabia fazer, obedecia o que os cientistas pediam e fazia da maneira correta, só que muitas vezes não acreditava lá no meu coração que existia aquilo. E aí depois, 10 anos estudando e observando a natureza, realmente, como é que eu não percebi isso antes? Então eu fiquei muito feliz, principalmente pela questão 1, que era a melhor questão da prova, né? O resto era tudo bobagem, perdoe se alguém ficou ofendido, mas era tudo bobagem o resto, tudo coisa boba. A primeira era a questão de respeito, era a única questão de respeito da prova. O resto era bem fácil. Para quem foi muito mal, o alerta. Poxa, por que está acontecendo isso na minha vida? Onde eu estou errando? É importante tu ver, né? Eu estou errando é físico ou é matemática? Porque tem de tudo. Tem gente que está bem em matemática e está mal em física e tem o contrário. Né? Então, às vezes, tu está estudando física e não percebes que o que está tirando os teus pontinhos é um detalhezinho de matemática. Isolar uma letrinha, é uma divisãozinha, certo? Bastante gente com um detalhezinho na unidade, perdeu um décimozinho outro na unidade. Eu sei que dá um ódio isso, né, cara? O cara não tirou 10 por causa da unidade, mas é bom pra tu fixar aquilo no teu cérebro e não deixar mais escapar esse tipo de coisa. A gente bota no automático às vezes, né? E esquece de uma unidadezinha ou troca uma unidadezinha outra. De qualquer forma, eu fiquei muito orgulhoso. Ontem me senti bem corrigindo a prova, vendo que a maioria pegou os conceitos de momento, tá sabendo fazer equilíbrio de corpo, existência e ponto material. E tu vê, foi a primeira avaliação a respeito disso. Nós ainda temos o ano que vem inteiro para praticar essa parte e tu chegar no vestibular fera nessa área. E a maioria dos concorrentes, como eu te disse, não vão bem nessa área. Se nós formos bem, saímos na frente. E agora vamos voltar aqui à nossa correção da tarefa. Eu corrigi a questão 7 na última aula, mas ainda falta corrigir a 8. E eu quero avançar, obviamente, na matéria hoje. Estamos vendo hidrostática. Nós vimos até agora a ideia de densidade, que é pegar a massa e dividir pelo... e serve para qualquer objeto e corpo. Vimos a ideia de... E isso que na verdade é a mesma matemática da densidade, porém uma específica característica de uma substância ou de uma, pode ser também de um tipo de material. Muito bem, tá muito rápido. Substância, material, tudo bem para vocês? Ouro, prata, bosta de vaca, pode ser também, certo? Se bem que a bosta de vaca é uma composição de vários materiais diferentes, então talvez seja mais seguro calcular a densidade. Tem um pouquinho também, às vezes, de gases, né? Dissolvidos nas fezes, então já tem gás lá dentro também. Então, massa específica não seria legal, vamos calcular a densidade. Aliás, tu pode saber se tu está hidratado ou não olhando as tuas fezes, tu sabe disso, né? Sabes disso? Olhar as tuas fezes lá, tu sabe que todo mundo olha as fezes, né? Por que todos olhamos as fezes depois? Estranho isso, né? Que bizarro. Por que olhamos as nossas fezes? É algo doentio no ser humano? Alguém pode dar uma explicação para isso? Por que nós temos a tendência de olharmos as fezes? Ninguém acha uma explicação para isso? Uma explicação evolutiva, darwiniana? Olha que bonito. É óbvio, né, cara? Quem é que tinha mais chance de sobreviver ao longo da história da evolução humana? Quem investigava as suas fezes em busca de algo anômalo ou quem não investigava? Quem investigava. Milhões de anos depois, todos olhamos, milhares de anos depois, todos olhamos as fezes para ver se tem alguma coisa errada. Tendo alguma coisa errada, a gente procura uma solução, né? Vermes, por exemplo. Então o homem das cavernas, ao ver vermes nas suas fezes, já sabia que plantinha comer para se curar. Olha que legal, né? É assim que acontece a evolução. Poucas pessoas acreditam na evolução porque elas não têm a noção do que é evolução, na verdade, né? Mas nós somos a prova viva da evolução. Os nossos cacuetes, as nossas tendências, muitas delas têm sentido evolucionário. Olha que legal. Bom, tudo isso por causa da densidade, olha que bonito. Depois dessas duas ideias, nós vimos uma outra ideia bem interessante, que é a ideia de... que na verdade é pegar uma... e distribuir em uma área. É força sobre área.
Também fiquei feliz de... A aluna veio me comentar na aula passada que no domingão, no Faustão, houve umas brincadeiras lá onde um sujeito usou alguma coisa de pressão para fazer aquelas coisas aparentemente sobre-humanas, né? Parece que teve umas brincadeirinhas lá de fazer força e na verdade o que a gente sabe é que o corpo humano não resiste a uma força, resiste a uma pressão. Então por mais que a força seja grande, se a área de contato também for grande, ninguém vai se machucar. Claro que é sempre bom ter um engenheiro para fazer os cálculos para ti antes, né? Não vai brincar lá de super-humano em casa sem alguém fazer as contas, porque pode dar problema. Então tem sempre um engenheiro por trás desses espetáculos, sem dúvida nenhuma. Bom, galerinha, usando essas três noções já dá para fazer um monte de continha. Aliás, teve mais uma também, a tal da densidade relativa entre o material 1 e o material 2. O que é isso? É a densidade do material 1. Isso, e na verdade, isso compara as densidades de dois materiais, né? Por isso que é chamada densidade relativa. Show de bola. Como é que é aquela história também de afundar e flutuar? Sempre esqueço. Legal, vamos falar isso que o amigo falou de uma forma mais geral. O amigo falou que se a densidade do objeto for menor que a da água, ele flutua. Eu quero uma coisa geral. Menor do que o líquido onde está afundado, ele vai flutuar. Sempre que colocamos um objeto, não precisa nem ser, né? Pode ser até uma massa de líquido, em cima de uma outra substância, se essa substância tiver uma densidade maior do que o objeto que eu coloquei, ela flutua. Se tiver uma densidade menor, aí o objeto vai ter a densidade maior, lógico, aí ele afunda. Perfeita colocação. Hoje, a partir das próximas aulas, nós vamos poder provar por que isso acontece. Porque até então é meio que do dia a dia, né? O óleo flutua porque a densidade dele é menor que a da água. Agora, a explicação física do porquê que isso está acontecendo, né? As forças envolvidas nós ainda não estudamos, mas logo estudaremos. Então, olha lá, vamos fazer a última questãozinha que faltou. Vamos ver se alguém aí fez os estudos aí. Lá na página 31, questão 8, estime a pressão que o peso de um carro exerce sobre o chão. Faça tal estudo. Para tal, escolha um modelo de carro, verifique sua massa no manual do fabricante e meça a área aproximada de contato dos pneus com o chão. Alguém chegou a fazer essa aí, galerinha? Chegasse a fazer? Que bacana. Quais foram os dados que tu encontrou lá? Olha que legal, massa igual a 1083 kg. E na hora do pneu lá, como é que tu fez? Foi 20 de... Me disse ali? 20 10 centímetros? vapor. Ótimo. Por? 10. Beleza. Muito bom. E ó, mesmo que a pessoa, sei lá, não tenha ido até a garagem, se ela tivesse estimado mentalmente, eu fico super orgulhoso. Tá? Então, né, às vezes, pô, ou sei lá, cara, lembrasse de fazer, era de madrugada, a garagem estava fechada, não queria descer lá, então que estimasse mentalmente para fazer, eu ficaria orgulhoso. Show de bola. Então vamos pegar o caso da Agatha para a gente finalizar. Multiplicando, dá 200 centímetros quadrados. Só que geralmente quando a gente vai fazer pressão, qual é a unidade do sistema internacional? Em cima é força, que é Newton. É só calcular o que do carro então? O peso, né, que é M vezes G. Então deu 1083 vezes 10. Então deu 10.830 newtons. Então esta é a força, né? O peso ali na verdade é a força. Pressão é força sobre área. Pronto. E a área, botamos em centímetros quadrados mesmo? Pode ser. Não é uma unidade comum, mas pode ser. Pode ser em newton por centímetro quadrado, sem problema nenhum. Mas no sistema internacional, qual é mesmo? Newton por metro quadrado, que aí a resposta sai em Pascal, para puxar o saco de mais um grande cientista. Então tá, se colocou ali 200, não tem problema nenhum. Show de bola, vai dar em newton por centímetro quadrado. Mas para familiarizá-los com a unidade internacional, já vou passar para metro quadrado. Como é que é mesmo que passa de centímetro quadrado para metro quadrado? Divide por 10.000, né? Divide por 100 para passar para decímetro e divide por 100 de novo. 0,02 metros quadrados. Aliás, essa área é a área de um dos pneus ou de todos? Era de um dos pneus, então nós temos que multiplicar por 4, já que são os 4 pneus que estavam em contato com o chão. Então a área total de contato do carro com o chão ficou 0,08 metros quadrados.
sabemos a força atuando, né, no chão, gerada pela atração gravitacional entre carro e terra, e sabemos a área de contato entre o carro e o chão. Agora é só ter calma e fazer a divisão para descobrir a pressão que esse carro exerce no chão. Como é que faz divisão com vírgula mesmo? Iguala as casas e elimina a vírgula. Então vai ficar assim, ó. Vírgula 0, 0, tchau, vírgula boa, duas casas. Agora é só dividir. 10 dividido por 8 é 1, sobra 2, abaixa o 8. 3 vezes 8, 24, sobra 4, abaixo 3. 5 vezes 8, 40, sobra 3, abaixo 0. 3, né? 3 vezes 8, 24, sobra 6, abaixo 0. 7 vezes 8, 56, sobra 4, abaixo 0. Oh, que bonito, hein? Então deu uma pressão de 135.375 Pascal, newtons por metro quadrado. Olhando o número parece uma pressão absurda, né? Qual é a pressão que está atuando no teu corpo agora, aproximadamente? 100.000 Pascal. Então tu vê, ó, é um pouquinho a mais só que a pressão atmosférica. Então realmente, se tu botar o teu pé embaixo ali, né, do pneu na hora que o papai estiver saindo de casa, como eu fiz uma vez quando era bem novinho, né, vai doer um pouco só, no máximo. Né? Eu era bem novinho, eu era uma criança, então é possível que um adulto nem sinta grandes coisas. Né? Descalço eu não recomendaria, certo? Mas de tênis ali não vai acontecer grandes coisas se passar por cima. Lentamente, né? Não pode passar 100 por hora para quebrar o pé, certo? Então, bem legal essa questão aqui, bem realista também, os dados aí foram bem realistas. O máximo, de repente, que a gente poderia colocar à prova, talvez, esses 20 centímetros são bastante, mas se o pneu tiver um pouquinho mais murcho, ou o pneu um pouco mais largo, também já vai acontecer isso. Aliás, baseados nesse cálculo aí, por que o bug, sabe o bug, né? Aquele fusquinha de fibra, né? Para andar nas dunas, por que ele tem os pneus geralmente traseiros tão largos? Já percebesse que o bug, né, os bugs de andar na areia de verdade, não esses bugs de cidade aí, falando bug para andar na areia. Alguém já foi pro Nordeste, passeou de bug lá com emoção? Né? Legal, né? Certo? Que sempre tem essa pergunta, né? Com ou sem emoção lá, né? E por que será que o bug que vai na duna tem um pneu traseiro geralmente tão largo? O que significa o pneu ser largo, gente? Mais área de contato. Se a área é maior, a pressão que o carro não vai ficar mais pesado, né? Certo? O carro tem lá um certo peso, vamos supor. Aumentou a área do pneu, mantendo a força. O que acontece com a pressão? E uma menor pressão na areia da praia mole, afunda menos, atola menos. Óbvio, né, cara? Tu vê, é uma coisa meio até intuitiva. Você não precisa saber física para saber que o carro com pneu mais grosso atola menos. Não precisa saber física. Mas para tu explicar para alguém o porquê que aquilo acontece, precisa. Né? Então tu vê, de botar pneu de avião na parte traseira do Fusca, que é, né, o clássico, né? Tu pega o pneu de avião velho, óbvio, muito caro, pneu de avião, joga lá o pneu de avião na roda traseira, a pressão na areia fica ridícula. Aí pronto, aí não atola mesmo. Aí às vezes o cara pode ter um super Jeep, só que o pneu do Jeep pode ser mais fininho, aquele lameiro, né? E aí se vai pra duna, fica. Mesmo tendo tração nas quatro, tu vê. E o bugzinho, tração nas duas, só porque o pneuzão é grandão, ele passa batido pela areia da praia, pelas dunas. Fazer uma colocação, não. Então legal, bacana, gostei. Certo? Só por curiosidade, qual era o carro? Só pra gente ter uma Fiesta. Legal. Ó, a apostila, vamos ver o que a apostila sugeriu aqui. Essa resposta dependerá do modelo do carro, lógico, que for escolhido, e do tipo de pneu, óbvio. Como exemplo, tem esse modelo Ford Ka-Action 1.6 Flex. Massa aproximada, 950 kg. Da apostila aqui, né? Área aproximada de contato de cada pneu com o chão. Ele considerou 100 centímetros quadrados, ó. Nós consideramos 200, consideramos o dobro. Se bem que o K, né, pneuzinho fininho, de repente, pode ter dado essa diferença mesmo, sem problema nenhum. E a pressão que ele encontrou, ó, foi maior, já que o pneu era o dobro, metade da área, né? A pressão que ele encontrou foi quase o dobro. 237.500, certo? Faz sentido, né? Já que o pneu que ele usou era mais fininho, a pressão é um pouco maior, certo? Show de bola. Então tu vê, antes de fazer essa brincadeira, talvez valha a pena ver se o pneu é suficientemente espesso, né? Se o pneu for muito fininho, pode já machucar um pouco o pé. Muito bem. Não façam, tá? Não façam. E se fizerem, não me falem que eu falei sobre isso. Eu vou dizer que é mentira.
Ninguém vai ver o vídeo mesmo? Ó, o negócio é o seguinte. Era isso a tarefa? Acabou? Mas que moleza essa tua vida, cara. Pela madrugada. Olha ali que bonito, ó. Enquanto eu vou preparando aqui a nossa continuação, só para ver se vocês pegaram a noção de pressão bem legal, faz aquela que vai cair na tua prova, ó. Na página 33, a questão 5 da UFSC. Faz ali rapidinho aquele somatório, só para ver se o pessoal entendeu mesmo o que é pressão, o que é força, e não tá confundindo uma com a outra. Página 33, questão 5. Fazer agora. Vamos que vamos! Bem rapidinho aqui que eu vou preparar a dedução da lei de Stephen.